Bem-vindo a mais um dia do nosso Clube de Leitura Bíblica. Meu nome é Everton Alonso, nós estamos no 61º dia. Hoje nós iremos entrar em mais um livro novo, o livro de 2 Coríntios, no capítulo 1. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir para que você possa curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Iremos ler prioritariamente hoje, primariamente, em Êxodo no capítulo 13, iremos até Lucas no capítulo 16, retornaremos a Jó no capítulo 31, e por fim, iniciaremos a leitura de 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo, enviado à igreja de Corinto. Diz assim, Êxodo no capítulo 13, que fala sobre a consagração dos primogênitos, e também ele fala sobre a partida dos israelitas da saída do Egito. Ele diz assim, Êxodo no capítulo 13. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho dos israelitas que me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra, da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com a mão poderosa. Não comam nada fermentado. Nesse dia do mês, se abdique vocês estão saindo. No mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar essa cerimônia no mesmo mês, durante 7 dias, como pão sem fermento, e no 7º dia faça uma festa dedicada ao Senhor, como pão sem fermento, durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho, assim faça pelo Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isso lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com a mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos do seu rebanho pertencem ao Senhor. Resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-las, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso significa, digam-lhe, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos nossos primogênitos. E isso será como sinal em suas mãos e um símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o Faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho, pelo levar o mar vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Vamos agora ao livro de Lucas. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 16 de Lucas, onde o Senhor ele conta algumas parábolas. Ele conta a parábola do administrador astuto, ele conta também a parábola do rico e do Lázaro. Diz assim, a partir do verso 1 no capítulo 16 de Lucas. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele os chamou e lhes perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me pedindo, o que farei? Para acabar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor, perguntou primeiro,
Quanto você deve ao seu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você deve quanto? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao do que os outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos do Senhor. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar de um lado passar para o nosso lado, ou para o seu, ou para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos agora ao livro de Jó. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 31, onde Jó ainda continua a descorrendo o seu discurso para os seus amigos. Ele diz assim, Jó capítulo 31: fiz acordo com os olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraças para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade e se os meus pés se apressarem a enganar, Deus me pese na balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviarem-se do caminho, se o meu coração se for conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pela raiz, se o meu coração for seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, e que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que os outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. E isso é fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas quando clamaram contra mim, que farei quando o Senhor me confrontar? Que responderei quando chamar a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de suas mães? Se não atendi os desejos do pobre e os fatiguei aos olhos da viúva, se comi o meu pão sozinho sem compartilhar com os órfãos,
sendo que desde a minha juventude os criei como se fosse pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou se o necessitado sem cobertor e seu coração não o abençoou, porque eu aqueci com a lã das minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e que se quebre nas juntas, porque eu tinha medo que Deus me destruísse e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. E se regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Se contemplei o sol sem o fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido, e a minha mão lhe ofereceu beijos de veneração, estes também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está no céu. Se a desgraça dos meus inimigos me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei na minha boca pecar, lançando-se maldição sobre eles. E se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne, sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado, como os outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto com medo da multidão e desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa, abre parênteses. Ah, se alguém me ouvisse, agora sim na minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como o príncipe que eu aproximaria dele. Fecha parênteses. Se a minha terra se queixar de mim, se todos os meus sucos chorarem, se consumir os produtos sem nada pagar, ou se causei desânimos aos ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. E aqui terminam as palavras de Jó. Vamos agora à nossa última leitura diária, que é o nosso começo da leitura do livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, a carta que o apóstolo Paulo, a segunda carta registrada nas Sagradas Escrituras, que o apóstolo Paulo envia aos irmãos coríntios. Ele fala aqui sobre como Deus é o nosso consolador e também os planos que são mudados. Diz assim, 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola de todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transbordam a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para que suportem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muitos além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuou nos livrando de tal perigo da morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor nos concedido em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido neste mundo, especialmente nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente
que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do nosso Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejei primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês, vindo de lá, para que me ajudem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço os meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Tanto tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz em nós que permaneçam firmes, em nós e em vocês, que permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permaneçam firmes. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz do Senhor esteja no seu coração.